Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e aqui na madrugada de quinta para sexta eu trago uma notícia bombástica aí para vocês. Notícia do jornal Globo envolvendo aí Lúcio Flávio, Botafogo. Segundo o JP Fragoso do jornal Globo, Lúcio Flávio não será mais técnico do Botafogo. Ele será demitido antes mesmo da partida contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo, ou seja, com menos de 3 dias aí de janela. Vale lembrar que o Botafogo está viajando de ônibus depois dessa derrota, mais uma virada vergonhosa, agora dessa vez para o Grêmio, né? Tinha sido para o Palmeiras, no Newton Santos, agora para o Grêmio. Em São Januário mudou o palco, mas não mudou o roteiro. O Botafogo está indo de ônibus para Atibaia, onde vai ficar concentrado lá até o dia do jogo, até o domingo, né? Que não está muito distante. E a ideia aqui, ó, vou ler a notícia para vocês para ficar bem completinho, ó. Jogadores do Botafogo consideram o Lúcio Flávio uma boa pessoa, mas entendem que ele é muito passivo. O elenco e a diretoria da SAF sentem falta de alguém que chame a responsabilidade e passe confiança. Os dirigentes também questionam algumas escolhas do treinador e da sua comissão técnica. A demissão do Lúcio Flávio deve acontecer antes do jogo contra o Red Bull Bragantino nesse domingo. Tá aí a informação do JP Fragoso. Assim, eu contesto de alguma forma essa informação dele, porque eu apurei e eu trouxe aqui, tá aí no card para você, logo depois de Vasco 1, Botafogo 0, aí o mando do Vasco em São Januário, na última segunda-feira, eu estive lá e apurei depois da coletiva, vi a coletiva, aliás, a minha opinião é exatamente essa, o Lúcio Flávio é passivo, ele não tem condições de levar esse time à frente, motivar, o time está realmente acabado física e psicologicamente, os principais fatores são esses. Dá para perceber de longe a questão física, né? Porque a queda é muito brusca durante o jogo. Enfim, mas o Lúcio Flávio não consegue, pelo menos no lado motivacional, levar, né? Ele não tem aquela volúpia, não tem aquela virilidade, assim, aquela raiva no bom sentido, né? Aquele sangue nos olhos. Mas assim, o pessoal lá do Botafogo, de uma forma geral, estão todos assim. Todos eles estão meio apáticos, meio aéreos, meio assim, cara de paisagem, né? E eu conversei com dirigente lá do Botafogo, da SAF do Botafogo, e eles me garantiram, na época, no dia, lá na segunda-feira, logo depois da derrota para o Vasco, que o Lúcio Flávio iria até o final. Sim, a verdade é a informação de que eles já estão procurando um treinador para o ano que vem, né, para substituir o Lúcio Flávio em 2024. Isso aí não tem nenhum problema, não tem nenhum erro. Estão falando até em Pedro Caixinha, estão falando em outros nomes por aí. Agora, para esse ano, essa informação do JP Fragoso é uma novidade aqui, que pode ser. Inclusive, um amigo nosso, colaborador do canal e participante da nossa resenha de Clubista FC, que não é botafoguense, ele sugeriu isso lá no nosso grupo. Ele falou, cara, o Botafogo, se quer ter alguma chance ainda de ser campeão, eu acho que o Botafogo vai perder a liderança. Não tô nem falando que vai perder o título, que já perdeu. Eu não sou nem tão pessimista assim. Eu acho que as coisas podem acontecer e mudar muito rápido aí no futebol, né? Como vem acontecendo, como sempre acontece no futebol, tudo muda muito rápido. Mas eu acho que o Botafogo perde sim a liderança. Tudo indica que o Botafogo não vai ganhar o jogo lá contra o Bragantino, né? A tendência é essa, pelo menos. Agora, um fato novo, Lúcio Flávio saindo. Segundo ele, tinha que mandar o Lúcio Flávio embora correndo. Exatamente por isso, por essa motivação, chegar um cara lá com sangue nos olhos para tocar o terror no vestiário. Enfim, pode ser um combustível, né, para esse time do Botafogo que está muito debilitado fisicamente. E aí, cara, eu vejo o pessoal falando, espinafrando o Lúcio Flávio. Cara, isso é uma vergonha, né? O que o senhor, vou citar nomes aqui, o que o senhor Certezas falou. Cara, eu se fosse o Lúcio Flávio teria, no mínimo, processaria ele, no mínimo. Sei lá, que pode fazer coisa pior também, né? Enfim, mas processaria por pedindo danos morais, enfim, criminalmente e civilmente. Pedindo retratação, pedindo danos morais, tudo, né? Indenização, tudo. Porque aquilo, cara, se vocês não viram, tá até no meu X, né? Que agora a rede social se chama X. Eu compartilhei lá com toda a indignação, porque chamou de herpes genital, falou que é a pior pessoa do mundo, que vai reservar a vida dele daqui em diante pra odiar o Lúcio. Que isso, cara? Torcedor, paixão de torcedor tem limite, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Você pode falar com o coração, falar muito mais com o coração
com a emoção do que com a razão, mas tem limite isso aí, né? Não pode sair desrespeitando os outros dessa forma também não, e existe lei para isso. Então fica a dica aí pro Lúcio Flávio, que ele pode e deve, né, acionar esses meios legais. Mas assim, o Lúcio Flávio tem culpa? A gente falou que tem, mas ele entrou de gaiato no navio, cara. A verdade é essa. O Lúcio Flávio entrou de gaiato no navio. A gente falou bastante sobre isso na live, tá aí o card para você, se você quiser dar uma olhada. É uma live muito interessante, que eu comentei, inclusive, toda ali, em tempo real, a coletiva do Lúcio Flávio. Mas, só para dar uma pinceladinha aqui no que eu falei, bem breve, cara, os jogadores são os maiores responsáveis, assim como os dirigentes, né? Os jogadores porque fizeram questão de demitir o Bruno Lage. Eles se reuniram para pedir a demissão. E eles pediram a nomeação do Lúcio Flávio como técnico principal, pelo menos até o final do ano. Então, eles não estão respondendo, eles pediram. Agora, se isso aqui for verdade, que é uma boa pessoa, mas não tem energia suficiente, o Diego Costa eximiu o Lúcio Flávio de culpa. Então já é uma coisa meio contraditória nisso aqui. Enfim. E, claro, os dirigentes que foram muito acomodados, né? No sentido de que, vamos aqui fazer o que eles querem para ver se eles trazem o título pra gente, né? Com o Lúcio Flávio aqui, o Carly meio que de papagaio de pirata ali, de figuração. Não deu certo. Poderia ter dado, mas não deu por N fatores e muito também pela questão do Botafogo não ter ainda, mesmo com o SAF, um espírito de vencedor. O espírito de vencedor é você literalmente contra todos, mas de fato incorporar isso e não ficar no discursinho xingando Deus e o mundo, CBF, cornetando tudo por qualquer coisa. Não, aqui ó, vamos absorver aqui, vamos fechar, vamos focar e nós vamos ser campeão. Como essa questão aí também de tirar o jogo do Newton Santos por causa do show do Rebelde, botar em São Januário. Mas poderia perder no Newton Santos mesmo? Poderia, mas é mais um motivo, é mais uma ilustração do quão ridículo é essa gestão que não pensa na técnica, no fator técnico no futebol, não pensa no foco em ser campeão. Mas o show já estava certo quando a tabela saiu, não interessa. Chega lá, fala, nessa data não pode, tem jogo em casa. Mas o Botafogo não sabia que ia brigar pelo título, mas não queria brigar pela Libertadores, pela vaga direta, como é o que deve acontecer, uma vaga direta no G4. Enfim, tem jogo do Botafogo na rodada, a prioridade deve ser, de fato, o jogo do Botafogo, e não show. Cara, é questão de premiação. O Botafogo vai, caso não se classifique para a fase de grupos da Libertadores, não estou nem falando de premiação de campeão não, hein? Fase de grupos da Libertadores, além da premiação do Campeonato Brasileiro, vai perder pelo menos aí 30 milhões de reais na fase de grupos da Libertadores, que é a premiação para o participante. Beleza, antenado? Voltamos aí em breve com mais notícias. Por enquanto é isso, tamo junto, antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui!